Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos. Hoje estamos no dia 12 de outubro, que comemora a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira de toda a América Latina. Portanto, celebramos uma festa de Maria. E essa imagem de Maria, que apareceu a um índio, chamado Dieguito, Diogo, né? Dieguito, diminutivo, carinhoso, ele, realmente essa imagem, ela aparece como uma mulher grávida, portanto, à espera do menino que vai nascer. Então hoje nós temos o terceiro domingo do Advento, que é chamado também o domingo da alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos. Isso sempre acontece no terceiro domingo do Advento e também no terceiro domingo da Quaresma, que aí é um pouco mais ainda, exultai, porque o Senhor vai ressuscitar, já preparando a Páscoa propriamente. Hoje as leituras que eu vou destacar é a primeira, que é do livro do profeta Isaías, e o Evangelho, como nós teríamos que pegar o Evangelho de Marcos, o Marcos ele não tem a história da infância, ele começa já com João Batista. Então se toma o Evangelho de São João, e logo o capítulo 1, que fala da vinda do Messias Salvador, anunciado por João Batista. Primeira leitura. O lema da leitura é Exulto de alegria no Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma se regozija em Deus, em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial, como aqui já o texto anuncia, é o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o cântico de Maria. Na missa nós poderemos acompanhar o cântico. Vamos à leitura do Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. João diz, no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias.
eles perguntaram: quem és tu? Então, és tu Elias? João respondeu: não sou. Perguntaram então: quem és tu, afinal? Temos que dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz do que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. E o que vem depois de mim é ele. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, a gente está nessa preparação, nos tempos difíceis em que estamos vivendo. Apesar de tudo, muito povo nas ruas procurando comprar isso, mais aquilo para o Natal, e até se descuidando da saúde. Mas o que diz o texto? Os textos que nos preparam para a celebração mais intensa, mais vivida em nosso coração. Como eu lembrei, a primeira leitura diz: exulto de alegria no meu Senhor. Mas por que esse profeta, ele é um discípulo do grande profeta Isaías, de mais ou menos uns 200 anos antes, né? E ele está já de volta do exílio, portanto, depois do ano 538 antes de Cristo. E ele está em Jerusalém. E ele então anuncia de novo a esperança, porque parte do povo tinha a primeira leva de exilados, voltou logo depois de 538. E as promessas do profeta anterior, discípulo de Isaías também lá no exílio, eram cheias de esperança, né? Cheias de luz em toda parte. Né? Quando chegam aí à realidade, a realidade era diferente. As terras que os que foram levados à força para o exílio estavam ocupados pelos pobres que o governo de Babilônia deixou. E eles então entraram em dificuldade, disputas, não é? Tinha gente pobre, tanto daqueles que ficaram, mas especialmente também aqueles que vieram e não puderam ter um pedaço de chão, porque a terra estava ocupada. E o que ele anuncia? Uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova. A quem que ele anuncia? Aos humildes, aqueles que estão perto do humus, os que estão arrasados junto ao chão, isto é, todos os sofredores, todos os pobres. E outra missão que ele tem é curar as feridas. São as feridas não tanto físicas, mas aquelas que ficaram na alma. Os exilados sofreram muito lá, não tanto porque não tinham trabalho, eles trabalhavam, tinham até certa liberdade, mas como que confinados à parte para servir o Império Babilônico. Eles sofriam através das conversas dos mais velhos. Eles sofriam porque os velhos, os idosos, falavam das coisas lindas da terra prometida, de onde foram arrancados à força.
E então nasceu aquele desejo de voltar. E agora a realidade não se concretizou. Então, além de curar essas feridas que doem demais, mais do que qualquer outra ferida, pregar a redenção aos cativos. Por que cativos? Eram criminosos? Não, eram pobres. Eram cativos que estavam sofrendo porque perderam o chão devido à pobreza, e o outro que se apropriou, ele estava também, então, explorando a eles e até escravizando. Então, redenção aos cativos. Na legislação de então, dos judeus, quem não podia pagar as dívidas devia ser colocado preso. Isso aparece até nas parábolas de Jesus, esse costume, que não paga a dívida, vai ser preso. E outras vezes acontecia que chegavam a vender a esposa e os filhos como escravos também. Então, a redenção dos cativos. Quer dizer, nós temos a princesa aqui em Petrópolis, a princesa redentora, chamada pelo ato de proclamação, ato oficial da libertação dos escravos. Liberdade que até hoje os descendentes dos afro-escravos, ainda estão pedindo e suplicando por essa liberdade e dignidade humana. E ainda proclamar o tempo da graça do Senhor. A gente pensa logo, graça, claro, vem o Salvador, Ele nos dá a graça santificante, que nos torna filhos e filhas de Deus. Antes disso, Deus quer nos devolver a dignidade de uma pessoa humana. A graça, ela se coloca em cima dessa nossa dignidade humilhada pela exploração dos pobres. E eles então esperavam também, naquele tempo, o 50º ano, era o tempo em que todas as dívidas eram perdoadas. Bom, seria isso também. Mas é claro, tudo isso é lido depois como a libertação da nossa alma. Para isso que se anuncia a Boa Nova, e também aquele carinho que Deus tem para com todos os mais pobres e para eles que Ele vem. Então essa imagem, junto com a primeira leitura, que fala da redenção também, né? O ano da graça que é anunciado, então nós temos o ano da graça, ele no fundo, aquilo que Maria proclama quando é louvada por Isabel, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em meu Deus. É pela graça que ela recebeu de ser a mãe do Salvador, a mãe do próprio Filho de Deus. E esta alegria da primeira leitura é, de certa forma, cumprida depois em Jesus. Então, são umas palavras ainda sobre o Evangelho. Esse Evangelho mostra João pregando e, claro, batizando também. Era um homem rude, vestido de pelos de camelo, que machucam o corpo, né? E comia gafanhotos e mel silvestre, mel de abelha, né? Então, esse João anuncia o tempo de conversão. E é claro, os sacerdotes lá do templo e levitas em Jerusalém mandaram ver o que ele estava fazendo. Estavam preocupados, porque não longe de onde ele pregava, havia uma comunidade de judeus dissidentes, num local chamado Qumran. E eles então se afastaram do templo e esperavam um novo Messias para salvar. E essas expectativas é que havia não só um Messias,
tipo sacerdote, o tipo profeta, mas a volta do próprio Elias. É por isso que esse diálogo diz assim, né? Ele confessa em primeiro lugar, quando eles perguntam quem és tu, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Messias é uma palavra hebraica traduzida para o português que significa Cristo. E Cristo vem do grego, o ungido. É com essas palavras que Jesus vai se apresentar na sinagoga de Nazaré. Ele é o Cristo, o ungido do Senhor, né? Então, quando eles perguntam quem és tu, e dizem para nós, porque temos que dar uma resposta aos chefes lá do templo, né, em Jerusalém. E ele diz assim, eu sou a voz do que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Senhor é Deus. Então, Deus está vindo para salvar o povo e a gente tem que se preparar. É o advento nosso, a preparação para receber a Jesus como Salvador e não apenas como festa para a gente se alegrar. E conforme disse o profeta Isaías, né, ele repete as palavras de Isaías. E aqueles que foram enviados pelos fariseus, eles não ficaram contentes. Se você não é o Messias, por que você está batizando? Se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta. E João diz com clareza, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vocês não conhecem e que vem depois de mim. E diante dele, João Batista não se considerava nem digno de ser um escravo, um servidor que lava os pés do seu patrão e desamarra para isso as sandálias e as amarra depois dos pés limpos. Ele não se considera digno. Então ele anuncia Jesus. Então a palavra, essa frase, ele está no meio de nós. É o que nós continuamente dizemos quando se celebra a missa e o padre diz, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está mesmo no meio de nós? Nós acreditamos nisso? Se nós acreditamos nisso, nós estamos nos preparando para realmente celebrar com alegria a vinda de Cristo no Natal. Ele já veio sim, mas enquanto nós celebramos, nós estamos recordando também aquela segunda vinda, para a qual nós temos que estar preparados, a segunda vinda do fim dos tempos. Então nós estamos nos aproximando do Natal, preparemos o nosso coração, enfeitemos as nossas casas, já devemos ter até talvez uma árvore de Natal, né, preparada, um pequeno presépio, e também celebremos na medida do possível, se a pandemia nos permite, de celebrar com alegria também em nossas igrejas. Mas o importante é a gente cuidar da vida, porque o Salvador deu a sua vida para salvar a nossa vida, não para essa vida presente, mas para sempre estarmos com Ele. Ele está no meio de nós para que nós possamos estar sempre em Deus por toda a vida. Que assim seja.